Da UFMG, pesquisa relações entre a cidade, as cosmopolíticas, as imagens contracoloniais dos cinemas ameríndios e o impasse do design moderno no antropoceno, e o título da apresentação é Destropical. Começar agradecendo muitíssimo o convite da Karen, do Joaquim, da Marta, da Aline, para estar aqui com vocês hoje, falar de tantas pessoas que eu admiro. Eu vou apresentar aqui hoje são algumas ideias desdobradas da minha pesquisa sobre as relações entre as metamorfoses urbanas, os impasses do design moderno e as cosmopolíticas no antropoceno. Agora, com interesse especial provocado pelo convite para esse encontro, de pensar a existência de um regime paisagístico destropical como um processo histórico de destropicalização no Brasil, que se espacializa e reconfigura o território. Espero que essas intuições, questões que eu vou trazer aqui sirvam pelo menos como provocações para a gente conversar depois. Começo pelos emaranhamentos multiespecíficos do subtítulo do nosso encontro, que não nos deixam esquecer que não há e jamais haverá mundo somente humano, mas também que o desemaranhamento dos mundos humanos e não humanos que compõem o mundo, que é característico do antropoceno, é também constitutivo da política de ocupação moderna sobre o planeta, de matriz ocidental e colonial. Isso já foi dito aqui várias vezes, Gisele falou sobre isso, acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso também depois. E que há 5 séculos reitera seu antropocentrismo fundante e também seu mononaturalismo renitente, reproduzindo espacialmente uma lógica de simplificação ecológica propícia para o controle e para a exploração. Na Amazônia, imerso em um agapó, Marcel Boterreau revelaria sua vontade de derrubar a floresta inteira para tirar o retrato de uma certa árvore. Chamaremos essa vontade de vontade destropical. Ontem, Karen e Renato mostraram um tagi solitário em meio ao deserto verde de soja, retratado pelo cineasta xamã Valmir Cabreira. Pensamos então o quão essa vontade, com essa imagem ainda em mente, na retina, e presa na retina, pensemos então o quão essa vontade destropical atravessa Boterreau, mas também se materializa no cotidiano brasileiro, e como ela pode ser importante para pensarmos a história desses desemaranhamentos sistemáticos, violentos e persistentes no Brasil. Mas também para refletir em que medida a condição tropical e florestal do Brasil foi e ainda é crucial para esse processo. A maioria dos lugares de habitação humana no Ocidente foram, em algum momento, mais ou menos florestados. E as instituições centrais do Ocidente, a religião, lei, família e cidade, definiram-se originalmente em oposição às florestas. E é por isso que essas, desde o início, são as primeiras e últimas vítimas da chamada expansão cívica. O que convencionamos chamar de cidadania, a qualidade de ser cidadão ou cidadã, nas cidades são, antes de tudo,
de ser cidadão ou cidadã, é uma condição política dos indivíduos membros do Estado moderno contra a floresta. As cidades são, antes de tudo, e especialmente nos trópicos, ruínas florestais, vestígios tectônicos dos múltiplos modos de existência florestais nativos arruinados como projeto. Está dando errado aqui, pessoal. Desculpa, está certo. No Brasil, a história se fez e ainda se faz com a cidade se opondo à floresta, a civilização selvagem, a ordem e o progresso contra os excessos da natureza. Uma matriz civilizatória baseada fundamentalmente na devastação da floresta, na qual o espírito urbano seria predominante. Isso fica muito claro desde o início da ocupação do território, nas cidades fortificadas contra a mata, nas leis que puniam quem adentrasse a floresta para conviver com os nativos, nas posturas policiais, que hoje chamamos de Código de Posturas, que regiam o cotidiano dos neo-brasileiros e que seguem vivíssimos nas cidades, operacionalizando o racismo e o especismo estruturais. Não à toa, as primeiras ocupações vão ter na clareira aberta contra a floresta a sua forma primordial, como apagamento deliberado de toda a sorte de emaranhados vitais, forças e criaturas desconhecidas, e que relega a floresta a um fora da cidade, fora da civilização. Desde seu início, o Brasil se constitui, então, como uma política ampla e sistemática de ocupação contra a floresta e de guerra ontológica contra o clima tropical. O eterno desencontro e desencanto dos europeus, acostumados à escassez das regiões mediterrâneas e temperadas com as florestas tropicais, que na invasão cobriam possivelmente 90% do território, forjou uma imagem e um imaginário de Brasil que sobrevive até hoje, e no qual a abundância tropical e sua megadiversidade biocultural foi e é, desde sempre, um estorvo, um obstáculo ou um embaraço. Termo amplamente utilizado pelos colonizadores e que o historiador José Augusto Pádua faz sempre questão de destacar, pensando uma fala emblemática do jesuíta Antonil em 1711. Então, é essa aí. Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo que podia servir de embaraço. É isso. A floresta tropical, com toda a sua diversidade, aos olhos do colonizador europeu, representava pouco mais do que um embaraço. E no processo de autocolonização do Brasil, que segue a todo vapor, agora pelos próprios brasileiros, a floresta segue sendo um embaraço. Não seriam poucos os naturalistas de diversas nacionalidades a reiterar a floresta tropical como um embaraço à civilização nas primeiras décadas do século XIX, e a exprimir seu espanto com os emaranhados multiespécies que pululavam por toda parte. Escuro como o inferno, emaranhado como o caos, aqui se estende uma floresta impenetrável de troncos gigantescos, desde a foz do Amazonas até muito além do território português em direção a oeste. A natureza pudibunda do reino vegetal parece de repente sentir prazer em produzir formações grotescas, numa ânsia inquieta, arbustos com espinhos irritantes e malignos, palmeiras com terríveis aguilhões, cipós laticíferos emaranhados perturbam os sentidos do peregrino. Não admira que a alma do índio, errando em tal ambiente, torne-se sombria de tal maneira que, perseguido pelas sombras da solidão, possa ver em toda parte criações fantasmagóricas da sua rude imaginação. Assim escreveria Carl Philipp von Martius em 1828, deixando claro que os emaranhados perturbam, que a própria floresta é ela mesma um acúmulo de seres malignos e criaturas daninhas, incluindo os indígenas. O botânico Saint-Hilaire, 2 anos mais tarde, diria também dessa confusão de criaturas tropicais. Nada aqui lembra a cansativa monotonia de nossas florestas de carvalhos e pinheiros. Cada árvore tem, por assim dizer, um porte que lhe é próprio. Cada uma tem sua folhagem e oferece frequentemente uma tonalidade verde diferente das árvores vizinhas. Vegetais que pertencem a famílias distantes misturam seus galhos e confundem suas folhas. Eu estou olhando.
São muitos e riquíssimos os relatos dessa época. Poderíamos ficar aqui dias somente falando deles. O que nos importa agora é perceber como as relações entre os seres dos trópicos e a própria floresta configuravam uma ontologia às avessas, no preciso termo da historiadora Regina Horta Duarte. Ou seja, o ser da floresta reside no que ela possibilita outra coisa, que não ela mesma, existindo à medida que se desfizesse. A floresta é insumo para sua ocupação efetiva. Ela é madeira para as edificações, material para a construção de navios e canoas, lenha para os fogões e para os vapores que percorriam o rio. E também espaço onde as pastagens seriam abertas para alimentar animais de carga, gado e rebanhos para consumo das populações que ali se instalariam, além de um repositório de imensas árvores a serem derrubadas para que a luz do sol finalmente alcançasse o solo. Durante toda a modernidade, a simetria entre natureza e cultura foi também uma simetria entre passado e futuro, sendo o passado um emaranhado bárbaro e o futuro uma distinção civilizadora, nos lembra Bruno Latour. Mas essa ontologia às avessas não é só um furor civilizatório em direção a um futuro distinto e desemaranhado, mas também um devir destropicalizante, e que mantém suas forças bastante intactas até hoje, e que continua a ver a floresta tropical como um embaraço primitivo, atrasado e indolente. Daquele país empresa originário em que a cana-de-açúcar era cultivada com a administração portuguesa, capitais holandeses e venezianos, mão de obra indígena e africana, tecnologia mediterrânea e matéria-prima trazida dos Açores, até a passagem da boiada atual, o Brasil segue sendo e existindo como retaguarda territorial de um grande negócio, que só se entende como viável e lucrativo através da destruição da floresta, de seus emaranhados relacionais entre humanos e não humanos, e que só se projeta moderno, que jamais foi e que nunca será, ao contrariar ostensivamente sua condição tropical. Essa vontade destropical, proliferada com êxito a partir do empreendimento colonial, encontraria então nos trópicos condições bastante ideais para sua implantação na forma das plantations, na medida em que a floresta e suas criaturas, humanas e não humanas, habitantes de uma terra nullius, terra de ninguém, vazia e passível de ser apropriada, obviamente da perspectiva dos colonizadores, poderia ser devassada, domesticada e reconfigurada, transfigurada, enfim, em paisagem. Marcel Gauthieron, que com a primeira imagem que vimos, enroscado em Igapó, revelaria o caráter antipaisagístico das ecologias tropicais, emaranhadas, densas, sem horizonte, e na falta de distâncias impossíveis e enquadramentos tortuosos, seria também autor das mais emblemáticas fotografias da construção da capital contra o Cerrado no Planalto Central. Registraria para toda a eternidade a invenção da moderna paisagem brasileira nos trópicos, como uma consciência histórica que não olha para trás, e que possibilitaria, ademais, como diria Max Bense, que o design se generalizasse de maneira metódica e intuitiva, para abarcar todo o conceito de civilização, significando para a inteligência brasileira uma parte essencial da ideia de uma civilização futura, o que levaria Bense ainda a conjecturar que essa característica específica dessa inteligência brasileira seria a substituição da ideia do humanismo pela ideia de urbanismo, na esperança de uma ampla renovação cultural, cosmológica nos termos dele, através da combinação sui generis entre o cartesianismo na forma do design e a civilização tropical. Como índice gráfico dessa cosmovisão do humanismo metamorfoseado em urbanismo, a artista designer Mary Vieira apresentaria na Interbal de 1957 em Berlim o cartaz celebratório Brasil Constrói Brasília, no qual uma imensa superfície verde-bandeira enquadra a clareira vermelho-sangue com as coordenadas da mítica intervenção humana em Brasília, que, quando atualizado, nos revela os paradoxos dessa inteligência cartesiana que é de fato destropical e que permitiu que a cidade aérea e rodoviária, cidade-parque de Lúcio Costa, se realizasse,
mas também que o vermelho sangue se esparramasse pelo território nacional, enquanto que o cerrado do plano piloto fosse substituído por uma monocultura de gramíneas invasoras e árvores exóticas. A irradiação do sistema desbravador a partir de Brasília nunca foi uma metáfora para Lúcio Costa, que imaginou o próprio plano piloto como um ato desbravador nos moldes da tradição colonial. E tampouco para JK, para quem a mudança da capital seria o veículo, o instrumento, o fator que iria desencadear um novo ciclo bandeirante. Enquanto se processava a consolidação de Brasília, JK, sobre um trator e em luta com o Jatobá de 30 metros, lançava as vistas para uma outra obra, cujos objetivos eram, em suas palavras, da maior relevância e se vinculavam à posse pelos brasileiros do seu imenso território, isto é, realizar em pleno século XX, em outras condições e sob a inspiração de ideais verdadeiramente nacionais, o que os bandeirantes haviam levado a efeito nos meados do século XVII. Nesse contexto, a abertura da rodovia Belém-Brasília representava uma escalada de desbravamento e passava a despertar enorme entusiasmo no presidente. As suas palavras de novo, milhares de famílias que viviam no Nordeste ou nas regiões inóspitas do Amazonas começaram a deixar seus lares, a fim de se fixarem ao longo da rodovia. Os motoristas de caminhão, esses denodados bandeirantes do século XX, cujo patriotismo ainda não foi suficiente exaltado, vou repetir para vocês. Os motoristas de caminhão, esses denodados bandeirantes do século XX, cujo patriotismo ainda não foi suficiente exaltado, deram início, desde logo, ao intercâmbio de mercadorias, palavras do JK, entre o norte e o centro-oeste, e vice-versa. No rastro dos caminhões, vinham surgindo os povoados, os núcleos populacionais, as vilas humildes perdidas na floresta. Ao invés de armas, os conquistadores levavam tratores e sementes. Os tratores derrubavam as árvores gigantescas e nas clareiras ia-se semeando o grande Brasil do futuro. As rodovias iniciadas com JK acabariam por consolidar o método de irradiação do desbravamento que continuaria na Perimetral Norte, na Transamazônica, na BR-319, enorme ameaça nesse momento para a Amazônia, e em tantas outras rodovias emblemáticas pela destruição. Eu vou voltar aqui porque eu estava errado. E que em 1982, em uma expedição pela Amazônia, Roberto Burle Marx poderia constatar e denunciar como um atentado paisagístico. Se a invenção da janela inventa a paisagem ocidental, a moderna paisagem brasileira, inventada com Brasília, no entanto, é a hiperpaisagem da janela expandida, eletrônica, militar e orbital, pós-representacional porque humanamente impossível de abarcar sua totalidade pela visão e por enquadramentos tradicionais dos dispositivos ópticos e arquitetônicos. É, em seus modos de concepção e realização, intrinsecamente sobre-humana, inviabiliza o olhar térreo, o enquadramento horizontal, e é melhor visualizada em vários milhões de pixels, a quilômetros de altura, pelo olhar ubíquo dos satélites. A metáfora do avião se tornou precocemente obsoleta, e a irradiação do desbravamento avança velozmente pelo asfalto. Brasília é um piloto moderno de uma cidade plantation, na qual não somente técnica rodoviária e urbanismo se confundem, mas também na qual a lógica colonial de ocupação baseada na monocultura e, portanto, na destropicalização é reiterada em seu interior, mas também reproduzida exponencialmente e extensivamente para muito além de seus limites, como uma forma de urbanização sem cidade, de urbanismo sem urbanidade. E por isso mesmo, Brasília é fundamental para entendermos o Brasil hoje, não como cidade propriamente, mas como metassíntese de uma metástase planejada e em plena propagação sobre o território. Se as plantations exigem a natureza sem reivindicações emaranhadas, como diz Anna Tsing, da mesma forma a urbanização. Até porque não há monocultura que não seja urbana, desde sempre. A urbanização é um processo dinâmico de alastramento de espécies exóticas e criaturas invasoras, humanas e não humanas. É um processo de homogeneização brutal baseado em formas heterônomas.
mas ao mesmo tempo que acrescenta novas formas de vida trazidas de longe, suprime e reprime as possibilidades de vida originárias, nativas, como imperativo moral. Pois tudo que escapa ao grid normativo da modernidade monocristã e mononaturalista deve ser exterminado. Nesse sentido, a urbanização é tanto uma dinâmica de intervenção ecológica deliberada na criação de insuficiências tidas como naturais e também de acréscimo e multiplicação dos seres, mas também de supressão ecológica planejada, dado que todo o ambiente agora deve ser redesenhado e reorganizado, independente de qualquer esforço necessário para permitir que as criaturas exóticas recém-chegadas se adaptem. Bom, essas imagens que vocês estão vendo são todas recentes, escolhidas a dedo, especialmente por serem projetos na Amazônia, de loteamentos, urbanização e também do Minha Casa Minha Vida, essas últimas. Os emaranhados nativos, humanos e não humanos, devem ser extintos. Então, trabalhadores, máquinas, insumos, tecnologias, protocolos e plantas exóticas podem ser importados, projetados para alienação e controle. No contínuo da urbanização extensiva, cidade e campo, dois eufemismos para floresta arruinada, são dois modos distintos e solidários de arruinamento florestal, se complementam e se retroalimentam. A monocultura de grama é um ótimo caso para entendermos esse processo de espacialização e reconfiguração dos territórios em mão dupla. Predominam no Brasil 6 principais variedades de grama de clima quente, sendo que a esmeralda corresponde a 80% de toda a grama cultivada e vendida no país. Os cultivares nacionais são hoje produto de padrões estandartizados e processos altamente rentáveis, sendo que fertilizantes, herbicidas, irrigação intensiva, corte preciso, equipamentos importados, controle total e monocultivo extensivo são características comuns aos maiores produtores de gramíneas. E é por isso que o cultivo de grama se destaca como uma nova e importante cadeia do agronegócio brasileiro. Graças ao setor imobiliário e à multiplicação dos condomínios residenciais inspirados nos subúrbios norte-americanos, bem como no aumento da quantidade de obras viárias e a explosão das construções de novos campos de golfe, é isso mesmo. Segundo a Associação Nacional de Grama Legal, a entidade cujo objetivo declarado é lutar contra o extrativismo de grama e cujo slogan é "Grama legal é produto agrícola", o cultivo anual de grama no Brasil é de aproximadamente 170 milhões de metros quadrados. Se apropriando das redes da urbanização extensiva para ser trazida para dentro da cidade, colonizando e esterilizando os emaranhados muito específicos que resistem e ressurgem, a onipresença da grama só é aparentemente benigna, já que por suas próprias características biológicas, a grama produz a menor diversidade com o máximo esforço, inibe o surgimento e o desenvolvimento de espécies nativas, impõe à cidade e seus habitantes áreas de alto custo ambiental embebidas de veneno, e que, como toda monocultura, produz impactos socioambientais e climáticos desastrosos. Como a grama, muitas outras espécies vêm cumprindo um papel decisivo no arruinamento florestal, que, apesar de destropicalizante, paradoxalmente depende amplamente da chamada tropicalização das criaturas exóticas importadas. Seja elas as mais conhecidas, cana-de-açúcar, café, trigo, eucalipto, soja, mas também as plantas ornamentais comerciais globais e uma variedade enorme de frutas e outros alimentos temperados que hoje são a maior parte da nossa dieta. Mas não só. Hoje, máquinas agrícolas, insumos, agrotóxicos, veículos, processos de gestão, projetos arquitetônicos e de infraestruturas, franquias comerciais, etc., compõem um catálogo vastíssimo de itens que são diuturnamente tropicalizados. No caso do agro, esse processo de tropicalização, turbinado pelos investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do chamado Agro 4.0, que tem na Embrapa a sua ponta de lança, visa transformar todo o território nacional em um conglomerado de rede de cultivares para espécies temperadas tropicalizadas. Nessa macroeconomia do antropoceno, monoculturas perseguem seres não reconhecidos como ativos financeiros e impedem sua ressurgência, além de patrocinarem novas ecologias de proliferação de patógenos
disseminando doenças, pragas, micro-organismos virulentos e poluição. Como diria Ana Primavera, a monocultura é a medida mais eficaz de provocar-se uma praga. Mas também para criar novas pragas indesejáveis, a administração do negócio e o manejo das hiperpaisagens, que cria, categorizando inclusive espécies nativas que não se rendem às máquinas, venenos e à simplificação ecológica como daninhas. O que não é nada surpreendente, já que desde sempre a própria floresta foi tomada como um emaranhado danoso de plantas indesejadas a serem combatidas em escala continental. No Brasil, portanto, o que chamamos de agronegócio, e que Warren Dean chamava de modo mais rigoroso de plantocracia autossuficiente e autossatisfeita, é a culminação de uma epopeia duradoura e efetivamente concreta de destropicalização através de um empreendimento colossal de design do território, operado desde os primórdios da invasão pela estratégia de transformar multinaturezas em monoculturas, ecologias tropicais multiespécies em hiperpaisagens agroindustriais urbanas e transgênicas. Das plantations coloniais às hiperpaisagens que alastram por todo o território, o Brasil se reafirma, então, como uma máquina de paisagem autocolonizadora, antibiótica e em moto contínuo, movida a combustão de biomassa vegetal e sangue humano e não humano. Cada vez mais homogêneo, estéril e terrível, a destropicalização que o Brasil põe em marcha prolifera no imaginário coletivo, na praça na esquina, nos jardins dos condomínios, no urbanismo oficial e nos projetos estatais, nas estradas país afora, nas instituições, infraestruturas, protocolos, leis, procedimentos e projetos, de maneira totalmente naturalizada. Se von Martius e demais naturalistas voltassem ao Brasil hoje, ficariam perplexos com a flora brasiliensis que encontrariam. Ou talvez tivessem uma experiência de júbilo ao perceberem que, enfim, o sol enfim esturrica o solo, e que aquelas matas sombrias e úmidas, indevassáveis, que tantos assombraram, finalmente tombaram. Que o Brasil, enfim, ruma aceleradamente para deixar de ser florestal e tropical. Como uma singela homenagem a esses naturalistas, termino então com um ensaio de um herbário rodoviário, produzido a partir do Manual de Vegetação Rodoviária, produzido a partir do Manual de Vegetação Rodoviária do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que especifica somente 20 plantas a serem usadas na construção e na renovação das estradas federais, o que por si só já é uma afronta monocultural diante de toda a mega diversidade vegetal existente no país. Sendo ainda que nesse manual, somente 8 dessas plantas são nativas, e as demais são exóticas e ou invasoras. Esse manual permite, então, que cada empreiteira possa atuar ativamente no arruinamento florestal, terceirizando a baixíssimo custo a manutenção da monocultura em todo o território nacional às plantas. Mas também que cada brasileiro, seja ele e brasileira, sejam eles patriotas ou não, façam sua parte no duradouro ciclo bandeirante, e com seu veículo sejam vetores de propagação e disseminação daquelas espécies exóticas e invasoras tão caras à irradiação do sistema paisagístico destropical. Obrigado, gente. Sim, só vou tirar. Muito obrigada. Agora vamos dar passo ao debate.